Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui para a nossa quarta videoaula e ela trata, eu agora já perdi as contas se já é a quarta ou é a quinta, tá? Mas enfim, tanto faz. A questão religiosa é o tema desta videoaula, ok? E vamos lá. O que foi a questão religiosa? A questão religiosa foi uma série de conflitos políticos de uma parte do clero católico contra a maçonaria. Eu já disse a vocês em outra videoaula que muitas autoridades do império, generais, juízes, desembargadores, deputados, ministros, tá? E até mesmo bispos, até mesmo religiosos, eram ligados à maçonaria. Embora fosse proibido por parte dos religiosos, alguns religiosos faziam sim parte da maçonaria. E aí, a questão religiosa, ela envolveu isso, a luta de uma parte do clero católico, tá, contra a presença de maçons na Igreja Católica. Tá? Esse conflito tinha relação com a publicação da bula Syllabus, tá, pelo Papa Pio IX, tá, a qual proibia a participação do clero na maçonaria. Assim como recomendava que os católicos praticantes não frequentassem a maçonaria. E até recomendava também que os sacerdotes não oferecessem a Eucaristia para membros da maçonaria. Pessoas que frequentassem a maçonaria não deveriam receber a Eucaristia, ou seja, a hóstia, né? aquela cerimônia da hóstia, da bênção e tal. Não, então, pessoas que frequentassem a maçonaria não faziam jus às bênçãos da Eucaristia, que é um ritual lá da Igreja Católica. Ok? Isso tinha a ver com o quê? Com o avanço de um movimento católico conservador que era chamado de ultramontanismo ou ultramontano, certo? Então tinha a ver com isso, assim, com uma visão mais conservadora, mais estrita do exercício do catolicismo, né? Então o Pio IX, como ele era relacionado a isso lá na Itália, né, na sede da Igreja Católica, então ele vai defender, né, essa mudança de atitude da Igreja Católica para com os maçons, certo? O problema é o seguinte: no Brasil, a Igreja Católica era vinculada ao Estado imperial. E o imperador era a maior autoridade da Igreja Católica aqui no Brasil. Não era um bispo, arcebispo, nada do tipo. Todos os membros do clero eram subordinados ao imperador, certo? Por quê? Porque ele era o padroeiro da Igreja Católica aqui no Brasil, pelo regime do padroado. Isso estava na Constituição do Império e a Igreja Católica aceitava isso, via isso com bons olhos, né? Até via isso com bons olhos. Ter um Estado que era oficialmente católico era bom do ponto de vista da Igreja Católica, tá? Por outro lado, qualquer medida, porque o Papa é a maior autoridade da Igreja, certo? Então, qualquer medida emitida pelo Papa, qualquer ordem que o Papa desse, para ser aplicada aqui no Brasil, deveria contar com a aprovação do Dom Pedro II, do imperador. O nome disso era beneplácito. Tá? Então, por causa do padroado do beneplácito, tudo dependia muito da boa vontade do Dom Pedro II para ser aplicado aqui na Igreja Católica aqui no Brasil. Ok? Bom, e aí o que vai acontecer? O Dom Pedro II, que era maçom, ele vai proibir a aplicação dessa bula aqui no Brasil. Tá? E disso vai resultar manifestações contrárias por parte de dois bispos. Mais religiosos se manifestaram contra, mas os líderes dessa mobilização contra a decisão do Dom Pedro II de não aplicar a bula Syllabus no Brasil foram os bispos de Belém e de Olinda, certo? Eles eram subordinados ao Dom Pedro II, mas eles se levantaram contra o Dom Pedro II porque eles consideravam que a decisão do Papa era mais soberana sobre o catolicismo que a decisão do Dom Pedro II, certo? Que nem um membro do clero era, ok? E aí eles vão ser presos por conta disso. É como se fosse um tipo de insubordinação, certo? Esses conflitos eles vão se estender de 1864 a 1875 e, curiosamente, eles vão ser encerrados por intervenção do Duque de Caxias. Na época, ocupava o cargo de presidente do Conselho de Ministros, certo? Ele vai ser nomeado pelo Dom Pedro II e ele vai colocar como condição para exercer o cargo de presidente do Conselho de Ministros a libertação desses dois bispos. E aí o Dom Pedro II, ele diz o seguinte: eu não vou libertar, mas se vocês quiserem libertar, eu não vou me intrometer. Tá? Então foi isso que aconteceu. Os dois bispos foram libertados durante
o mandato do Duque de Caxias como presidente do Conselho de Ministros, o presidente do gabinete ministerial do Império, enfim, tá? O primeiro-ministro do Império. Então, o auge da questão religiosa se deu em 1874, quando foram presos os bispos de Olinda e Belém, por eles terem desobedecido, na verdade, a ordem do imperador Dom Pedro II de não cumprir a bula papal, tá, aqui no Brasil. Ou seja, eles tentaram obedecer o Papa, tá, e foram presos por isso. Dom Pedro II mandou prendê-los por isso. E não queria soltar de maneira nenhuma, porque Dom Pedro II não voltava atrás e os dois bispos também não voltavam atrás. Tá? E aí eles vão ser, como eu disse antes, eles vão ser soltos durante o exercício lá do Duque de Caxias à frente do Conselho de Ministros do Estado Imperial. Ok? O conflito entre a Igreja e o Estado reforçaram os argumentos dos liberais, tá? E também dos republicanos, embora eu não tenha colocado aí, que eram favoráveis à separação do Estado da Igreja, certo? Porque eles viram, isso está acontecendo por quê? Porque o Estado é vinculado à Igreja. Se fosse separado, esses problemas não aconteceriam, certo? Então, isso vai dar razão para os liberais e para os republicanos, ok? Então, a questão religiosa nada mais foi do que um conflito entre a Igreja e o Estado, que acabou dando razão a quem era a favor da separação dessas duas entidades aqui no Brasil. Tá? E aí a gente fica com a questão militar para ser trabalhada na nossa próxima videoaula, tá bom? Agradeço quem permaneceu até aqui, um forte abraço a todos e até mais.